Boa Fala, noite, Alex. Roma. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Muito ótimo. Tirando Tivemos um pouquinho do aí frio, né? mas você tá de camisa de manga curta, o que é ótimo. Aí tivemos aí alguns problemas de operacionais, né? Perdemos aí o soldado, aí o Vitor, que toma conta aí do back-end, e aí a gente se Do enrola, né? backstage. Assim a gente Do se vira um backstage. pouquinho, né? A gente entende um pouquinho de tecnologia, então a gente faz um pouquinho o dever de casa. E aí, tá tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo, tirando a correria, né? O Tech Recruiter Start essa semana foi bem giro, o conteúdo muito bom, né? A gente estendeu aí 1 hora e meia aí do treinamento, foi excelente. Excelente. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Meu nome é Rosane Marques. Todas as quintas-feiras cá estamos com prazer, né, trazendo profissionais de tecnologia para o Webinar Booster. Hoje é o IT Chat. Então, a gente agradece a presença de cada um. As pessoas estão entrando aqui agora. Esqueci de me apresentar, né? Eu sou a fundadora da IT Recruiter e sempre acompanhada aí do meu grande companheiro Alex Seles, da RP1 Academia. Você está todo bonitão hoje, de camisa de manga curta, de chale, né, de Aqui é coisa. para esquentar um pouquinho, né? Que tá muito frio, né? Daqui a pouco eu vou colocar um casaco aqui se esfriar mais ainda a temperatura. Tá louco, às vezes faz calor aqui em Castelo Branco, às vezes faz frio. O tempo tá meio louco aqui na Europa também, né? E é isso aí. Então, hoje eu estou assim, até animadíssima para a gente começar, né? Vamos ver as pessoas entrando aí, Olha, eu sei que tem porque. muita gente nova aqui no nosso IT Chat. Eu queria falar para você o seguinte, que toda quinta-feira a gente entrevista um head, um CEO, um diretor ou um profissional de tecnologia para compartilhar um pouquinho do conhecimento. Já tivemos aqui diretor da Accenture, diretor da Microsoft, diretor da Doutor Finanças, diversas outras multinacionais, portuguesas, americanas, brasileira, europeia. E é a oportunidade na qual a gente pode conhecer um pouquinho da experiência compartilhada e também saber quais são as tendências, né? E para hoje nós temos um assunto muito legal, muito interessante, muito fixe aqui, como falei em Portugal, né? Que é storytelling, né? O profissional que vai vir hoje, o Sávio, ele é Data Storytelling. Então, assim, eu conheço ele, é um grande amigo meu. Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, para não ficarem com inveja, tá? Vou mostrar outra coisa aqui também para vocês, ó. Autógrafo. Olha, esse eu não tenho, não, Autógrafo, tá? hein? Não é qualquer Esse um, eu não não, tenho, tá? não. Eu tô vendo, hein? Qualquer um, não, né? História Então, assim. espetacular do Sávio. E a gente vai aprender bastante aqui com ele, porque o que eu acho interessante de tudo, que ele vai trazer para a gente, mas tudo que nós temos hoje de business, a tecnologia, são histórias. Então, quando você tem um website, ele segue o storytelling. Aquele storytelling, ele vai conduzindo o utilizador, o usuário, para uma ação, e lá tem um botão call to action escrito lá, aperte-me, ou consulte, ou faça orçamento gratuito, ou compre. Ou seja, o storytelling ele vai guiando a pessoa pelos braços até a ação que é esperada. Só que tem o outro lá também, storytelling de um CEO contar a sua história e cativar. O Sávio provavelmente vai contar uma história que ele sempre fala, que eu acho muito boa, da história do vinho que ele tomou lá no Douro, lá que teve uma mulher que morou na França, que depois voltou, e uma história muito legal, e realmente me tocou muito e abriu muito minha mente quando ele contou aquela história sobre storytelling, tá? Então Vamos lá, vamos, não dá mais sem mais spoiler, não, delonga, né? né? Então Vamos tá, então convidar aí pode. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Webinar Booster. Então, como o Alex comentou, né, nosso tema de hoje é conectando narrativas e tecnologia, storytelling no mercado de TI. Então, vamos falar um pouco disso de storytelling, que é um assunto que, para mim, interessa imensamente. Então, traz logo o Sávio, porque aí a gente já começa a conversar com ele, para bater um papo. E aí, Sávio? Fala aí, pessoal, Alex, Rosane, como é que vocês estão? Tudo bem, querido, e você aí? Você fica aqui no Tudo norte ótimo. também, né? Sim, estou falando aqui de Vila Real. Ah, de Vila Real, cidadezinha simpática, É, Vila é um Real, sítio né? muito bonito, né? Eu gosto Cidade bastante de boa vida. e estamos aqui arrodeados pelas melhores vinícolas do país. Então, para quem gosta de vinho, tem Uau! que passar por Já aqui. tá, seu storytelling já está melhorando, hein, Sávio? Já começou.
Olha, eu vou apresentar aqui o Sávio para quem não conhece. Depois eu vou pedir a Sávio para se apresentar, tá? Mas para quem não conhece o Sávio, ele morou muitos anos na Austrália, tá? Já foi professor de inglês. O Sávio, ele é consultor de marca pessoal, estrategista. Ele é design thinking, storytelling e também data storytelling, tá? Ele é mentor, coach de CEOs e startups. Ele está em diversos eventos de startups aqui em Portugal, né? E até fora, já teve até na Itália também, né? Então, ele traz a visão única de capacitar empreendedores, né, e líderes para se destacarem com suas propostas de valor única, né? Através de storytelling. Então, mais uma vez, Sávio, seja bem-vindo. Se puder falar um pouquinho da sua história aí para as pessoas, te conhecer um pouco. Com certeza. Obrigado, Alex. Obrigado, Rosane. Estou aqui escapando de uma gripe, então a voz hoje não está 100%, mas a gente vai chegar até o final. Cara, você desenterrou aí várias coisas aí sobre mim, até o livro você mostrou, então a apresentação já está quase completa aí. Se eu puder falar algo a mais, eu posso falar que eu sou de Fortaleza, no Ceará, nascido e criado, filho de professores, nasci num bairro bem simples lá de Fortaleza, praticamente dentro de uma escola lá que meus pais tinham na época, uma escola pequena. E foi ali onde eu cresci, vivi por 25 a 26 anos da minha vida, e um belo dia decidi explorar outros lugares, outras formas de viver. E fui viajar pelo mundo, acabei morando em alguns países, a Austrália, como o Alex falou, onde eu passei mais tempo, fiquei quase uma década. E recentemente, em 2022, por questões familiares, decidi me mudar para Portugal. Eu sou filho único e queria passar mais tempo com meus pais, queria poder dar um suporte mais próximo a eles. E aquelas 36 horas de voo Sydney, Fortaleza, ou Adelaide, Fortaleza, que foram as duas cidades onde eu morei, estavam começando a pesar, né? Toda a vida que tinha que viajar, o custo era muito alto, o voo era muito doloroso, a logística era difícil. Eu pensei, vou morar numa região do mundo que me dê um fácil acesso a Fortaleza, então basicamente troquei 36 horas de voo por apenas 7, Lisboa-Fortaleza, e é por isso que vim para Portugal. E como o Alex falou, hoje trabalho ajudando startups, marcas, mais especificamente marcas pessoais, a contarem histórias que se conectam com o seu público-alvo e geram algum resultado tangível para aquelas marcas. Basicamente, é isso que eu faço. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Primeiro porque vamos conversar sobre um tema que eu sou muito apaixonado, storytelling. E segundo, porque sei que você, o Alex, a Rosane, ajudam profissionais da área de IT a crescerem na carreira, a se encontrarem na carreira, e para mim poder dar minha pequena contribuição aqui hoje vai ser muito bacana. Portanto, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, sabe? Conheço bem o que é esse voo Austrália-Brasil, né? Também morei muitos anos na Austrália e a única coisa ruim da Austrália é a distância, né? Do Brasil, né? Principalmente. Mas vamos lá. Então, você falou aí de storytelling, mas é uma palavra bonita, né? Storytelling. Então, eu sempre brinco que eu gosto de começar do começo. Como que você define? Qual é a definição de storytelling? E como que você fez essa mistura de storytelling com tecnologia? Como é que você mistura tudo isso? Excelente pergunta, Rosane. E storytelling é um tema está muito popularizado, né? Você vê livros sobre storytelling, vê cursos sobre storytelling, pessoas falando sobre isso nas redes sociais todos os dias, mas nem sempre as pessoas sabem a definição clara do storytelling. E eu lembro que uma vez uma amiga minha que é psicóloga, quando me viu trabalhando como storytelling, ficou curiosa e veio falar comigo e falou, sabe, mas você está trabalhando com crianças? Eu não, estou trabalhando com empresas, com pessoas. Ela pensava que storytelling era aquela contação de histórias para crianças que tem nas bibliotecas, que tem uma pessoa, um profissional que vai lá, senta no chão e conta para as crianças. Então, se alguém aqui não souber ainda o que é storytelling, ou não tiver muito conhecimento, não é demérito nenhum, porque é um tema relativamente novo, né? Mas vamos lá, respondendo a pergunta da Rosane.
Storytelling, basicamente, é o ato de contar histórias de forma cativante e envolvente, com um objetivo final muito claro, né? Então, hoje em dia, as grandes marcas contam histórias desde a década de 70 para cá, isso foi uma revolução, né? O Joseph Campbell escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces, onde ele decodificou ali um framework que ele chamou de A Jornada do Herói. E desde então, as marcas começaram a utilizar, escritores começaram a utilizar para vender mais livros, diretores de cinema começaram a utilizar para fazer com que nós ficássemos presos ali por 2 horas diante de uma tela. E hoje em dia até o seu youtuber preferido já entende bastante de storytelling. Então, a definição é essa. E com relação ao que você falou, Rosane, da tecnologia, a tecnologia é um ramo fascinante, né? Eu não sou de tecnologia, mas trabalho com pessoas que são dessa área. E é um ramo muito, muito legal, muito fascinante, muito cresce numa velocidade, né, fantástica. E o grande desafio do storytelling para tecnologia é você traduzir dados e traduzir coisas mais factuais e mais baseadas em dados em histórias que gerem uma emoção ali nas outras pessoas, né? É meio que humanizar a tecnologia. E eu costumo falar que nesse momento que a gente está vivendo agora no mundo, né, onde o AI, né, inteligência artificial, é a bola da vez, está todo mundo falando sobre isso, todo mundo tentando correr atrás e aprender mais sobre AI, etc. Então, quanto mais digitalizado e mais virtualizado está o mundo, mais importante vai ser o elemento humano. E mais importante vão ser as histórias para humanizar a tecnologia, para humanizar essas coisas. E a gente sabe que tecnologia não são só dados e coisas concretas. Tecnologia são soluções que impactam vidas, que melhoram a vida das pessoas, que amenizam o sofrimento de pessoas que estão passando por desastres, como é o caso agora lá no Rio Grande do Sul, e etc. Portanto, quanto mais humanizada estiver a tecnologia, mais em evidência vão estar essas marcas que estão humanizando a tecnologia. Eu gostaria de começar por aí. Olha, e tem uma coisa, um fator importantíssimo, tá? Hoje, os grandes empreendedores ou empresas, quando eles querem, por exemplo, vender o seu produto ou, ou até mesmo obter um investimento de um investidor anjo, eles precisam contar histórias, né? E essas histórias, para o termo que nós utilizamos na tecnologia, chama-se pitch. Então, você chega lá, você faz um pitch, você simplesmente fala: olha, esse é o meu cliente, esse é o problema que meu cliente tem, e essa é a solução que eu trago para o meu cliente. Ou seja, você conta uma história para o investidor, para você divulgar o seu produto, o que, que você faz, qual a dor que você tem, né? Então, eu sou fascinado por isso, né? Então, assim, atuo com tecnologia já tem bastante tempo, e uma coisa que eu foco muito é essa questão da experiência do usuário. Ou seja, porque a experiência do usuário que o Uber entendeu lá atrás, a Netflix, o Spotify, né? Entendeu através de feedbacks, né, que são dados, como o próprio o Sábio falou, né? Você coleta aqueles dados, entende a dor, e aí fala o seguinte: olha, você quer aquilo, vou contar uma historinha para você, naquela história, você convence o seu cliente de que o seu produto é bom e termina consumindo. Diante disso, Sábio, eu queria te fazer uma pergunta: como é que o storytelling pode ser uma ferramenta poderosa para comunicar a experiência e as habilidades de profissionais de TI, agora voltado, no caso, em currículos e entrevistas, né? No seu dia a dia para as empresas, e como é que pode ser útil? Cara, excelente pergunta. Contratado, coisa do tipo. Boa pergunta. Nós vivemos num mundo muito genérico hoje em dia, né? As marcas, elas, às vezes, concorrentes no mesmo segmento, possuem a mesma tecnologia, possuem a mesma capacidade de entrega, conseguem ter filiais e escritórios nas mesmas cidades. Então, está tudo muito genérico. Como é que a gente muda isso, né? Tanto empresas como profissionais. Você tocou aí na questão do currículo, né? Mesma coisa. Muitos profissionais com as mesmas qualificações, mesmo tempo de mercado.
Como é que a pessoa vai se diferenciar na mente do recrutador, na mente do contratante? Basicamente usando o storytelling para conectar. Por quê? Porque as histórias têm o poder de transmitir valores, transmitir habilidades, transmitir a personalidade daquela pessoa e criar uma outra história na mente da outra pessoa, né? Tem uma palestra que eu dou que eu falo das 3 principais histórias para qualquer pessoa. E essas histórias são a história que nós contamos a nós mesmos, a história que nós contamos aos outros e a história que os outros contam a eles mesmos sobre nós. Então, pegando aí um pedacinho dessa analogia, num currículo ou numa entrevista também, né? Eu recomendo que as pessoas contem histórias curtas, tá certo? Existe uma concepção errada, tem pessoas que acham que não vou contar história porque não há tempo para isso, mas uma história não precisa ser longa. Uma história pode ser, às vezes, uma frase ou duas, já transmite uma história. E quando você conta uma história autêntica, você pode transmitir, né, como eu falei agora há pouco, seus valores, suas habilidades, a sua personalidade. Se aquele entrevistador entrevistou outras 10 pessoas e elas foram ali de maneira muito objetiva e muito direta e só falaram coisas factuais, assim, coisas baseadas em números, provavelmente ele não vai lembrar as outras pessoas, mas vai lembrar você que contou uma história, né? E aí o grande cuidado é saber quando contar a história, saber como contar a história. Podemos falar sobre isso um pouco hoje à noite. E a relevância da história para aquele contexto do momento da entrevista, né? Mas a minha recomendação é sim tentar trazer histórias e transmitir traços da nossa personalidade, habilidades, etc., para que a outra pessoa se lembre de nós e se lembre de nós como alguém que tem algo de valor a entregar para aquela empresa. É muito, assim, eu particularmente adoro histórias, né? Estou sempre contando alguma história ou trazendo algum evento que aconteceu, que eu misturo com a história, sempre tentando fazer isso. Mas eu imagino que devam existir alguns elementos chaves de uma narrativa, para você fazer aquela narrativa envolvente, né, que possa cativar recrutadores, falando mais no lado de recrutadores, empregadores, né, que possam cativar. Existem elementos-chave, assim, tem que tocar o emocional, sabe? Aquela narrativa que você dá uma choradinha, o que você precisa fazer? Quais são alguns elementos-chaves para que você realmente consiga cativar e envolver em uma história? Boa. Existem sim elementos-chave, né? Existem, assim, storytelling é um campo muito vasto, né? Eu comecei com isso em 2019 por acidente. Eu fui estudar storytelling porque eu era professor de inglês na Austrália e eu estava estudando novos métodos para ensinar os alunos. E foi assim que acidentalmente eu encontrei o storytelling. E de lá para cá eu tenho devorado tudo que vocês possam imaginar de livros, referências, vídeos, cursos, né, de pessoas que sabem muito mais do que eu sei sobre o assunto. Então, existem sim muitos elementos. Eu posso tentar passar para vocês aqueles que são mais, não diria básicos, mas aqueles elementos que são essenciais em qualquer história. Pode ser uma história super simples, ela tem que ter esses elementos, senão ela não vai conectar. O primeiro deles é o que nós chamamos de contexto, né? Começar a contar uma história sem dar um contexto se torna muito difícil a vida da outra pessoa de lhe compreender, né? Então, o que é o contexto? Basicamente é quem, onde, quando, como estava se sentindo, né? Se as pessoas forem agora mesmo no meu LinkedIn, eu posto lá com certa frequência, provavelmente em quase todos os posts meus, na primeira linha, na segunda vão ter lá: ontem participei de um evento no Porto, onde encontrei com a Rosane, blá, blá, blá. Só em ter falado isso, que demorou 3 segundos, o cérebro da outra pessoa já fica mais tranquilo. Agora eu sei o contexto. Agora eu sei de onde é que a história está partindo. Fica muito mais fácil, né? O ano passado, no inverno do ano passado, fiz uma viagem para a Espanha. Lá encontrei o fulano de tal. Me senti muito feliz com aquele encontro, porque blá, blá, blá. Pronto, de novo. Gastei aqui 4 segundos, dei um contexto, certo? Então, o contexto é um elemento que tem que ter.
O elemento seguinte, quase depois do contexto, ou logo depois do contexto, é o conflito ou desafio. Né? Uma história sem um conflito ou sem um desafio não é história. Ou pelo menos é uma história muito fraca. Porque o nosso cérebro, né, mais precisamente o nosso sistema límbico, e mais precisamente a amígdala, que é a parte do nosso sistema límbico que interpreta emoções, vai estar mapeando a história para encontrar um conflito. É isso que agarra a atenção das pessoas. Então, o conflito é outro elemento, né? Perdi o emprego, sofri um acidente, saí de um relacionamento, tive uma discussão muito aquecida com meu chefe, mudei de cidade e não me adaptei. Enfim, tem que ter um conflito, né? Fui contratado para trabalhar na empresa X, porque um amigo meu me indicou e eu fui muito bem na entrevista, mas eu não sabia ainda, não dominava aquela linguagem. E tive que correr contra o tempo para aprender aquilo. Me colocaram logo um projeto, a principal linguagem, né, de tecnologia daquele projeto era essa que eu não sabia ainda, e aí eu tive que buscar ajuda com fulano de tal. Enfim, tem que ter um conflito. Então, contexto, conflito, como é que você resoluciona o conflito, né? Que é a superação em si, ou a resolução, e, por fim, a lição que essa história deixa. Toda história tem que deixar uma lição. Nem que seja uma história, pode até ser uma história sobre você mesmo. E eu também escrevo muitas histórias sobre minhas experiências, mas eu sempre tomo cuidado de deixar uma lição relevante para o leitor. Porque senão fica uma coisa um tanto narcisista, né? Você só falando de si próprio, né? No LinkedIn ou no Instagram, e aí não vale de muita coisa. Agora, mesmo que você fale de si próprio, de uma experiência que você passou, mas que você deixe uma lição relevante para o leitor ou para a audiência no final daquela história, a pessoa se sente recompensada. Gastei meu tempo lendo esse texto, mas, pô, que bacana, aprendi isso, e eu acho que isso serve para a minha vida, e etc. Então, eu resumiria em 4 principais elementos, Rosane. O contexto, o conflito, a resolução do conflito e a mensagem que isso deixa. Tá sem voz, Alex. Você começou a falar e me deu um flashback, como há 2 anos atrás, quando eu conheci a Rosane. Então, foi a primeira empresa que eu trabalhei para Portugal, foi a IT Recruiter. Fiquei durante um tempo, acho que 4 meses, 5 meses, não lembro. Aí eu vim direto para a Capgemini, quando eu pisei aqui em Portugal. E o que ela me convenceu a trabalhar com ela e vir para cá, para Portugal, foi o storytelling. Ela chegou para mim: olha, eu sei que você quer vir para Portugal, porque você quer trazer uma segurança para o seu filho, você quer passear com ele, com sua esposa. Aí eu comecei a me ver andando em Portugal com meu filho, viajando pela Europa, você conhecendo as praias, as vinícolas. Comecei a entrar na história, no personagem, né? Projetei um personagem. Eu nunca contei isso para a Rô, agora que me veio, né, 2 anos depois, né, falando aqui ao vivo. E ela começou a projetar isso. E aquilo me cativou para eu aceitar aquela oportunidade. Diante disso, pergunto que eu falo o seguinte: dentro dessa ideia, dentro dessa proposta, como é que do outro lado, um recrutador como a Lilian, como a Catarina, como a Eliane, como outras, ou outros recrutadores podem ajudar nesse processo seletivo de profissionais não vou dizer não influenciar, porque a decisão é da pessoa, mas como pode ajudar as pessoas a tomarem a decisão certa. Vocês bem que você entendeu a pergunta que eu fiz. Sim, com certeza, com certeza. É uma excelente pergunta, porque pouca gente pensa nisso, né? Mas, cara, eu acredito sim que recrutadores e empresas devem também contar histórias, porque a história, ela tem esse poder de conectar pessoas, né? Tem até uma escritora que eu gosto muito, chamada Lisa Crono, americana, ela fala: quando nós contamos uma história, nós tornamos o mundo um lugar um bocadinho mais conectado, um pouquinho mais conectado. Então,
Da mesma forma, quando um recrutador, uma recrutadora, uma empresa conta uma história, ela transmite valores, transmite a cultura da empresa, transmite oportunidades que a empresa pode oferecer, e aquilo conecta emocionalmente com profissionais. E profissionais que se identificam com aqueles valores, com aquela cultura, vão se sentir atraídos e vão gravitar para perto daquela empresa, vão querer trabalhar com aquela empresa. Contar histórias da empresa, da equipe da empresa, dificuldades que passaram e como superaram aquelas dificuldades, é algo sensacional para atrair as pessoas certas, talentos. Acho que foi por aí a tua pergunta, não foi, Alex? Foi, eu entendo que tenha sido sim, e assim, mais uma vez, eu geralmente gosto de contar histórias, e quando eu conto histórias, geralmente eu tento ser muito transparente nas histórias que eu conto, né? Porque eu acho que as histórias precisam ser na alegria e na tristeza, né? Não adianta você só contar histórias bonitas, porque infelizmente a vida não é só feita de histórias bonitas, né? Então, geralmente, quando eu conto histórias, eu tento, né, colocar essa transparência. O seu próprio currículo é uma história, né? Você está contando uma história do seu currículo Sim, vitae, que seria, né, sua história de vida, né? Então você está mostrando todo o seu background, toda a sua trajetória profissional, né? As empresas nas redes sociais estão contando histórias diariamente ou semanalmente, né? E aquela história faz com que as pessoas se conectem, né, se identifiquem, e aí cria tribos, cria grupos. Por quê? Porque a pessoa se identifica com aquilo. A gente teve uma live na semana passada com o Dan Vitoriano, né, que ele estava falando sobre a tecnologia e inclusão, né, principalmente para a comunidade LGBT. Que mais? Então, ele criou todo uma comunidade para se fortalecer, que se identifica até mesmo você não sendo LGBT, você termina se identificando pelo propósito, né? Um propósito bonito de inclusão, ele contando a história de toda a dificuldade, de trazer acessibilidade, de inclusão para as pessoas. Então, aquela história que ele contou no nosso último chat da quinta-feira passada me tocou muito, eu fiquei muito tocado com aquilo. Né? Então, eu acho que realmente storytelling, a história, ela mexe muito com as pessoas. E é fundamental para o sucesso de empresas de qualquer profissional. o Alex tocou em relação ao currículo, que é um ponto super importante aqui, principalmente para a galera, né, que está assistindo e que vai assistir depois. Como é que você consegue usar o storytelling para destacar projetos, conquistas tecnológicas? Assim, a gente está falando em coisa mais, né, mais pão, queijo, queijo, né, mais hardcore da vida. Como é que você pode fazer esse storytelling para contar essas suas conquistas? Boa. Assim, num currículo, o espaço é muito pequeno, né? Então a pessoa tem que ser muito habilidosa em contar histórias ali. Então eu diria que boas práticas que eu tenho percebido em redigir currículos com relação a pessoas que usam o storytelling é utilizar um framework que esse é o mais simples de todos os tempos. Foi um framework que foi trazido à tona pelo Aristóteles e é chamado framework de 3 atos. Basicamente, início, meio e fim. Então, de novo, o espaço é muito pequeno, então, basicamente, colocar, né, ali como é que o projeto iniciou, como é que o projeto avançou e qual foi a transformação ou quais foram os resultados que aquele projeto gerou. E quando eu falo em transformação ou em resultado, eu gosto de mostrar o impacto que aquilo causou, né? Conectando aqui com o que nós falamos no início da live, que tecnologia não são só números, tecnologia gera impacto, né, social na vida das pessoas. Então, tentar transmitir isso no currículo, na entrevista, como essa parte final do framework de 3 atos, né? Início, meio e fim. O início sendo o porquê que você entrou para aquele projeto, entrou para aquela empresa. Né? Se você conseguir transmitir esse porquê em poucas palavras, isso é importante. Né? O meio, falar alguma coisa que aconteceu no meio do caminho que você superou. E, por fim, essa transformação ou esse impacto social que aquele projeto gerou na vida de algumas pessoas.
Se as pessoas conseguirem fazer isso, o currículo delas vai estar muito mais humanizado, a informação vai ser passada de maneira muito mais memorável ou lembrável, e ela vai conectar emocionalmente com a pessoa que está lendo o currículo. Eu sei que hoje em dia há uma série de programas e algoritmos que leem currículos, e aí já tem que ver outras questões de palavras-chave, etc. Mas se for um ser humano, a conexão é muito forte. O meu currículo mesmo, sabe, eu coloco lá quais foram os meus desafios, o que eu fiz e os resultados. Em pequenas palavras. Pronto. Faço um pitch bem objetivo. Atuei como gestor em equipe ágeis com tal objetivo. Fiz isso, utilizei tal ferramenta para alcançar tal resultado. O resultado final que foi alcançado foi isso, aquilo. Conta a historinha, né? Que é justamente o que o recrutador quer ver. Ó, qual foi o seu desafio que você fez, qual é o resultado. Olha, eu queria ver, aqui tem algumas perguntas. Aqui tem uma aqui que o Júlio fez. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Poderia dar bons exemplos de caso de storytelling? Claro, claro. Seria exemplos mais nessa questão de profissionais ou em geral? O Diria que que vocês acham? em geral, né, voltado, acho que em geral pode juntar as duas coisas, né? Sim. Olha, tem muitos casos. Um que eu gosto muito é um caso da Google. Não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto muito conhecido chamado Projeto Aristóteles. Porque alguns líderes na Google, isso já faz alguns anos, estavam ali intrigados, querendo identificar o que é que fazia um time de alta performance. E aí eles fizeram esse projeto que durou 2 anos, envolveu 180 times e milhares de pessoas. Foi bastante gente. E eles, a partir de experimentos e pesquisas, né, que durou esse tempo todo, 2 anos, eles identificaram o que é que fazia um time de alta performance. E a resposta foi psychological safety, segurança psicológica. A pessoa poder ser quem ela é, poder cometer erros, poder falar o que pensa, poder pedir ajuda, poder ser vulnerável, sem a sensação de se fazer aquilo, ser criticada, ser julgada pelos seus colegas de trabalho. E, enfim, a Google fez esse trabalho, ficou famosíssimo no mundo inteiro. O tema segurança psicológica começou a ser muito mais popularizado a partir desse projeto Aristóteles. E um belo dia, um gestor novo da Google quis colocar à prova esse teste. Pensou, será que isso faz sentido mesmo? E numa, que eles chamam de retreat, né, numa viagem assim off-site para fora da empresa, no momento que eles tiveram, de treinamento e tudo, esse cara decidiu juntar as pessoas em um determinado momento lá do treinamento e contar uma história pessoal dele. Só que esse cara ele teve câncer estágio 4, metástase, e conseguiu se recuperar. E ele contou essa história. Eu não lembro exatamente qual foi o contexto para ele contar essa história, mas ele contou essa história. E a partir dali, as pessoas que estavam em volta começaram cada um a revelar uma história pessoal, talvez não tão dramática como a dele, né? Mas começaram a contar uma história pessoal. Resultado: a partir daquele dia, aquela equipe se tornou muito mais coesa, muito mais unida, os resultados dispararam. E ele comprovou a hipótese do projeto Aristóteles de que realmente a segurança psicológica de poder contar uma história pessoal, de ser vulnerável dentro do ambiente de trabalho, impacta diretamente nos resultados. Então, essa é uma história assim, mais geral, né? Agora, histórias mais específicas, né? Porque eu acho que a pergunta dele talvez tenha mais a ver com uma história de alguém, né? Assim, que estava em busca de trabalho e conseguiu algo. Bom, eu posso contar a minha própria história, eu acho que aqui vem a cabeça mais fácil. Aí pro Júlio. Eu mudei para cá, Júlio, como eu falei agora há pouco, em 2022. Então, eu cheguei a Portugal, não conheci ninguém, não tinha nenhum contato. Eu vim para cá realmente porque eu queria morar numa região do mundo que fosse próxima de Fortaleza. E Lisboa, Fortaleza, existem vários voos diretos, só 7 horas de voo. E para mim era uma sensação bem diferente de morar 36 horas de voo do outro lado do mundo. Enfim, vim para cá com esse objetivo.
Só que, como quase tudo na vida, quando a gente resolve um problema, a gente cria outro, né? E o problema que eu criei para mim foi o declínio da minha situação financeira. Porque eu cheguei aqui com reserva financeira razoável que eu tinha feito em 10 anos de Austrália, só que sem emprego, sem contato, sem amigos e sem saber como é que ia ser a minha vida profissional, né? Tava tranquilo e fiquei em Lisboa, morei 5 meses num hotel lá em Lisboa, um hotel chamado Luzeiros, lá no Campo Pequeno, para quem conhece. E comecei aí os eventos network, comecei a tentar contactar pessoas, comecei a me movimentar, só que nada adiantava. Nada acontecia. A única coisa que acontecia era minha conta bancária despencando assim, queda livre. E como vocês sabem, o custo de vida em Lisboa não é brincadeira. Então passou um mês, passou 2 meses, passaram 3 meses, 4, e a minha conta só despencava. E foi mesmo na época que a guerra na Ucrânia iniciou-se, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. E aquilo só piorou a situação. Porque eu ficava o dia inteiro olhando esses vídeos, né? Eu não uso televisão há muito tempo, mas no café do hotel, que é de onde eu tentava trabalhar, tinha uma mega televisão lá. E eu ficava o dia inteiro, né? Minha mente era absorvida por aquela televisão. Enfim, um belo dia, nesse quarto de hotel, já entrando em desespero um pouco com aquela situação, eu pensei, porra, mas em que é que eu sou bom? Em que é que eu sou bom? E eu parei e pensei, bom, eu sou bom em viajar. Mas assim, viajar não dá dinheiro para ninguém, só faz gastar, né? E outra coisa que eu sou bom, que eu acho que eu sou bom, é em escrever. Sou bom em escrever e viajar. E aí eu me fiz uma segunda pergunta: o que é que eu posso fazer com isso? E não sei como eu pensei. Mas quer saber? Eu não tenho emprego. Eu tenho meu computador, eu posso viajar. Sou trabalhador remoto. Eu vou deixar Lisboa, vou viajar pelo país, Portugal, para visitar. Naquela época eu vou ter um número na minha cabeça: 50 localidades, né? Pode ser cidade, pode ser aldeia, pode ser vila, e contar as minhas histórias no LinkedIn. E assim eu fiz. Comecei a viajar, foi assim que eu conheci o Alex, né? Estava de volta, voltando do Fundão para alguma outra cidade, passei por lá, né? Castelo Branco, nos conhecemos. E comecei a escrever no LinkedIn sobre essas aventuras. De novo, escrevendo sobre experiências pessoais, mas sempre deixando uma lição relevante para o leitor. E uma que eu costumo chamar de chamada para conversa. Não é bem uma chamada para ação, não estava tentando vender nada, mas sim chamada para conversa, pedindo a opinião das pessoas sobre aquilo que eu acabei de falar. E foi assim que as pessoas começaram a engajar comigo, foi assim que surgiram as primeiras mensagens diretas no LinkedIn, foi assim que aquelas mensagens diretas geraram chamadas de vídeo, e essas chamadas de vídeo levaram convites para palestras, webinars, mentorias, projetos e negócios fechados. E hoje eu posso falar que eu trabalho para 9 a 12 marcas portuguesas e europeias, sem nunca ter ido atrás dessas marcas, dessas empresas, sem nunca ter mandado um e-mail, sem nunca ter chamado ninguém para conversar no privado, lá no LinkedIn, sem nunca ter pedido um amigo para me apresentar alguém da empresa. Não há nada de errado com essas coisas, né? Essa busca ativa ela é importante. Só que as histórias que eu contei, o que eu contava, fizeram o trabalho por mim. Aquelas pessoas se sentiram conectadas e começaram a contar uma história na mente delas sobre o sábio, de que o sábio talvez fosse uma pessoa interessante para conversar, de que o sábio talvez fosse um cara que tinha uma habilidade interessante para o projeto A, B ou C. E aquelas conversas se iniciaram e deu no que deu. Então, um exemplo bacana é esse, né, o Júlio, no LinkedIn, principalmente. Contar histórias relevantes e se conectar com as pessoas certas. O Júlio também fez uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante. Quais são os riscos de um storytelling mal feito? Adorei essa pergunta. Porque agora há pouco a Rosane tinha me perguntado quais eram os elementos de uma história, né? Sim. E eu esqueci de falar que tem algo que não é exatamente um elemento, mas é algo que permeia ou deve permear toda a história. Se chama autenticidade. O risco, Júlia, é quando as pessoas se empolgam demais, querem resultado de curto prazo e querem ter aquela sensação de esperteza. E aí contam uma história que não é autêntica.
e até conseguem resultados no curto prazo. Só que nenhuma história inautêntica sobrevive no médio e no longo prazo. E o anti-marketing é brutal quando as pessoas descobrem que aquela história não foi autêntica, né? Temos exemplos aí pelo mundo afora, e o grande risco é esse. Um autor que fala muito disso é o Seth Godin, S-E-T-H, Seth Godin, G-O-D-I-N. É a pessoa número 1 que eu recomendo se você quiser ir fundo no assunto autenticidade. Ele tem um livro muito bom chamado Marqueteiros São Mentirosos, e aí as palavras são mentirosos está cortada, e aí embaixo tem contam histórias. Esse livro é quase que uma viagem filosófica sobre a autenticidade. Eu creio que toda história deve ser autêntica. E qualquer pessoa tem histórias autênticas para contar. Às vezes nós não paramos para coletar nossas histórias, que aí é outra dica que eu posso dar para vocês. Comece a coletar suas histórias, tá certo? Às vezes eu paro para conversar com um cliente e precisamos coletar algumas histórias. No começo da conversa, quando eu faço a pergunta, a pessoa aparece com 3 histórias. Quando eu começo a cavar um pouco mais, a estimular um pouco mais, nós saímos com a lista de 15 histórias. Então, isso me deixa uma forte evidência de que nós paramos muito pouco para pensar sobre as nossas próprias histórias, sabe? Superações, momentos difíceis, pessoas que ajudamos, erros que cometemos, como superamos esses erros, o que nós fizemos no ensino médio ou na universidade, que desenvolvemos uma habilidade que foi uma habilidade transferível para os dias de hoje. Conta essa história, né? Mentores que tivemos, né? Todo filme bom tem a figura do mentor, não tem só a figura do herói. Então, pensar em mentores que tivemos. E assim, falando em risco, olhando aqui o outro lado da moeda, existe um risco muito grande em não contar histórias, sabe? Porque quando nós não contamos histórias, nós estamos, na verdade, fazendo um desserviço para as outras pessoas. Porque nós estamos impedindo que elas percebam nossos valores, a nossa personalidade e nossas habilidades e, portanto, decidam se querem ou não se conectar conosco, se querem ou não fazer negócios conosco, se querem ou não nos contratar. Então, em termos gerais, assim, eu diria que o maior risco no storytelling é da falta de autenticidade, e o maior risco em não contar histórias é que nós estamos fazendo um desserviço às pessoas, é não atrair as pessoas certas para perto de nós, porque estamos nos escondendo e evitando contar as nossas histórias. Espetacular. Muito louco toda essa história, né? Vamos dizer. Eu não sei se hoje eu tô muito saudoso com a Rô, tá? Não sei se o Sávio conhece a história de Rosane, mas quando hoje a gente fala de mulher na tecnologia, é um tabu, não é? Não é um tabu hoje em dia, uma mulher na tecnologia. Uma mulher na tecnologia programando é um tabu maior ainda. Agora imagine uma pessoa que programava mais de 30 anos atrás, né? Era a Rosane. Então, se ela tem muitas histórias, talvez tiver uma sessão aí de storytelling aqui no LinkedIn, ela vai conseguir motivar muitas pessoas. Porque eu sou um 40 anos admirador muito atrás. dela, tá? Porque uma mulher que hoje abriu startup em Portugal, uma empresa de sucesso, a IT Recruta está em diversos países, então acho que tem muita história aí para contar, né? Então, diante disso, dessa história, desse storytelling de Rosane, tá? Digamos que a gente possa pensar como Rosane ou qualquer outra empresa profissional, como é que a IT Recruta ou qualquer outra empresa ela pode integrar efetivamente storytelling em suas estratégias para poder trazer uma marca empregadora e também atrair, além de atrair clientes, novos negócios, também atrair talentos qualificados para a empresa. Como é que a IT Recruiter poderia usar o storytelling para ter sucesso? Cara, excelente pergunta. Eu acho que a IT Recruiter tem várias histórias para contar.
Vamos lá. A primeira delas, que é uma história que eu acho que toda empresa deveria contar e que conecta muito, é o que nós chamamos de história da origem. Como e por que a empresa foi fundada, sabe? É o que o Simon Sinek chama de propósito. Né? Por quê? Porque ao contar essa história, vocês vão conectar com muita gente, certo? Mas isso é só o começo. Tem uma outra história também que eu acho que vocês devem contar, é a história de pessoas que passaram pela IT Recruiter, tanto pessoas da equipe como clientes. Contar histórias, porque aqui entra um outro elemento, que é o elemento da especificidade. Histórias específicas conectam muito mais do que histórias genéricas. Se a Rosane chegar amanhã e disser, nós empregamos, sei lá, 300 pessoas no ano passado, tudo bem, aquilo tem um impacto, né? É um dado relevante, mas se a Rosane chegar perto de mim e falar, Sávio, olha aqui o João, um rapaz que vem lá do interior do Piauí, um rapaz que não tinha nenhum tipo de perspectiva de futuro lá, sem condições, mas começou a programar em casa, sozinho, assistindo vídeo no YouTube com a ajuda de um amigo. E um belo dia ele me contactou no LinkedIn e, claro, eu estou criando isso aqui, né? Mas eu sei que vocês devem ter muitas histórias parecidas com essa. E aí, terminar essa história, eu vou ficar muito mais impactado do que a Rosa chegar a dizer, nós empregamos 300 pessoas ano passado. Embora 300 valha muito mais do que um, correto? Mas a especificidade é algo brutal nas histórias. Isso é comprovado também com headlines de manchetes. Covid, Estados Unidos, quando dizia 300 mil pessoas morreram, tinha um impacto. Quando contava a história de uma pessoa que morreu a família, e contar aquela história daquela pessoa, o impacto era bem maior naquela matéria. Então, essa é a segunda história de pessoas que passaram pela empresa. E a terceira e última dica de história que eu posso deixar para uma empresa como a IT Recruiter é o que eu chamo de história da visão de futuro. Porque a história da visão de futuro, basicamente, é uma história tão atraente. Na verdade, o nome técnico é História da Visão. E o que é a história da visão? É uma história tão atraente sobre o futuro que as pessoas vão querer ir até lá com você. É parar com a equipe, né? E se não tiver já feito isso, e escrever para onde é que nós queremos chegar, onde é que é a nossa visão. Vamos fazer um brainstorming aqui e começar a detalhar essa história. Queremos ser os maiores em tal mercado, queremos ajudar tantas pessoas, queremos fazer tal coisa e começar a contar aquela história do futuro, porque pessoas que têm visões parecidas ou pessoas que se identificam com essa visão vão gravitar para perto da IT Recruiter e querer fazer parte dessa história, de alguma forma. Então, resumindo, a história da origem, para conectar com o propósito, a história das pessoas, porque essa é simplesmente forte demais para deixar de fora, sabe? Contar as histórias, seja em vídeo, seja em texto, começar, se ainda não fazem, se já não fazem, começar a fazer mais isso. E por último, para onde nós estamos indo? A história da visão de futuro. É assim, eu acho que é super desafiador você contar esses tipos de histórias, né? Principalmente histórias de origem. Outro dia eu participei de um evento, aliás, participei era um evento que eu tinha que contar a história de origem da IT Recruiter, e aí eu parei para escrever a história, né? E aí é uma história que tem várias, tem mistura de etarismo com preconceito, né? Não só o do etarismo, mas o preconceito da mulher, tecnologia. Então, temos toda uma história. Mas eu sempre acho um desafio muito grande contar. Assim, a sensação que eu tenho que eu não sei, que eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso, no sentido de contando uma história para atrair aplausos de alguma maneira. Então, eu tenho muita dificuldade em contar a minha história nesse sentido, né? E eu imagino que devam existir outros desafios, né? Para contar uma história, principalmente quando você está num cenário mais técnicos, né? Como é que eu supero esses desafios? Nossa, vocês trouxeram só perguntas tops hoje, hein? Porque são perguntas profundas e que
e que geram muita reflexão. Ultimamente, Rosane, eu tenho trabalhado com muitas pessoas, principalmente aqui em Portugal, pessoas que também têm essa dificuldade, sabe? E tenho trabalhado com muitas mulheres e que também têm essa dificuldade. E um recurso que tem me ajudado muito, não sei se vocês conhecem ela é professora da Universidade de Houston, no Texas, mas se tornou palestrante famosa e tem livros publicados no mundo inteiro, a Brené Brown. Conhecem o trabalho dela ou não? Pronto. Ela tem até uma espécie de... Tem uma palestra dela de quase 1 hora no Netflix. Netflix gravou um show só com ela. Ela é fantástica. E ela fala sobre 2 coisas sensacionais: vulnerabilidade e coragem. E por que eu estou falando nela? Porque nas mentorias que eu dou, atualmente, quase sempre eu presenteio o meu mentorado com um livro da Brené Brown. É um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro fala exatamente sobre isso, sobre vulnerabilidade e sobre coragem, que é o que eu acho que as pessoas devem alimentar para contarem as suas histórias sem culpa, sabe? Sem achar que... Porque se a história é autêntica e a história deixa uma mensagem forte para as pessoas, por que você não deveria contar? Sabe? Qual é o problema em contar essas histórias? Se tratando, como você falou, né, de eventos que você vai e é chamada para contar história, melhor ainda. As pessoas estão sedentas por histórias de pessoas reais. As pessoas estão de saco cheio de histórias que não são autênticas, de marcas que não contam histórias, de coisas muito generalistas, muito o mesmo do mesmo. As pessoas estão de saco cheio disso. Quando chega alguém com uma história tão bacana como a tua, né, que o Alex falou agora há pouco, né, o fato de ter começado há muitos anos atrás, o fato de que me parece que ainda é um certo tabu, né, mulher na tecnologia, ou pelo menos programando e tal, e você chega e conta a tua história, é muito legal. É muito legal. Conecta, inspira outras pessoas. Tem o lado também de você ajudar as pessoas com a tua história, porque a tua história é inspiradora. Quantas jovens que estão agora em casa pensando em entrar no segmento de tecnologia, querendo ser programadores porque gostaram, tomaram gosto pela coisa, mas estão ali com medo porque há esse tabu. Escutar uma história tua para uma pessoa dessa pode ser o destrave que ela precisava para seguir adiante na vida. Ir para cima, lançar o currículo, ligar para as pessoas, abordar pessoas no LinkedIn, te mandar uma mensagem para querer conversar contigo, sabe? Então, eu volto a dizer o que eu falei agora há pouco. Não contar a tua história é fazer um desserviço aos outros. E, por tabela, a ti mesma. Sabe? Porque a história é muito boa para não ser contada. Essa é a minha opinião. Verdade. Olha, vamos Antes do Alex chegando aí botar aí, só vou falar que na Yara mandou dizer que o seu livro aí que você botou aí, o da Brené Brown, né? É incrível esse livro, hein? Então já temos aí leitoras do seu livro. Tem dois livros dela que são muito parecidos, mas não são o mesmo livro. Porque às vezes em português do Brasil e português de Portugal eles mudam o título, né? Mas são 2 livros diferentes. É A Coragem de Ser Imperfeito e o outro é A Imperfeição é uma Virtude. Os 2 são livros que têm o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E por isso que eu estou sempre presenteando meus mentorados com esse livro. Eu particularmente não tenho nenhum problema, né? Nenhum problema em ser imperfeita, né? Eu acho que faz a gente mais perfeito ser imperfeito, né? Então eu não tenho nenhum problema em contar que eu sou imperfeita, né? Eu tenho muito problema em contar a minha história, não sei, mas vou começar a pensar sobre isso. Vamos, Alex. Eu queria que o Sábio pudesse compartilhar com a gente a história, que ele tem uma história muito, muito interessante, lá lá de cima mesmo do Rio Douro, quando você foi na vinícola provar um vinho e que aquele vinho foi feito por uma garota que morou um tempo na França e depois ela foi lá e arrendou um espaço. Conta um pouquinho para a gente aí dessa história. O poder do storytelling, né? Hoje, né, trouxe muito sucesso a essa vinícola, esse vinho. Cara, essa história é muito boa mesmo. Eu estive
em Miranda do Douro, em janeiro de 2023. Fui lá com um grupo de amigos para conhecer a região, ficamos lá uma semana. É uma região muito, muito bonita, né? Fica numa região chamada Trás-os-Montes, aqui em Portugal, colado na Espanha. E lá nós saímos para visitar umas aldeias, né? Porque o encanto aqui do interior de Portugal é você visitar essas aldeias históricas, né? Que é muito bacana. E numa dessas aldeias tinha lá uma mercearia, que é um conceito que tem muito aqui em Portugal, que é um local que você pode ir para comprar coisas ou pode ir para sentar e comer lá. E era uma mercearia muito top, muito bonita, sabe? Poltronas de couro, vinhos muito bons, queijos e embutidos muito bons. E eu sou apaixonado por rótulos de vinhos, né? Gosto muito de vinho, mas gosto também da história que é contada no rótulo do vinho, né? No nome, no design do rótulo. E eu estava em frente a uma prateleira assim, nessa mercearia, preenchida com centenas de garrafas de vinho. E um rótulo me chamou a atenção e eu peguei aquela garrafa e comecei a ler o rótulo. E foi aí que a dona do estabelecimento encostou perto de mim, perguntou se eu conhecia aquele vinho. Eu falei que não, era a primeira vez que eu estava ali vendo aquele vinho, que na verdade era a minha primeira vez nessa região de Portugal, não conhecia nenhum vinho dali. E ela começou a me contar a história da produtora daquele vinho, que foi uma moça, uma jovem portuguesa, daquela região, que foi para a França. Não sei se vocês sabem, né, quem está nos escutando, que é muito comum, ou pelo menos era muito comum, o português ir para a França, né, em busca de melhores condições de vida. França, Suíça. Então essa moça foi para a França, chegando lá começou a trabalhar em restaurante, hotel, e tomou gosto pelo vinho, né, trabalhar servindo vinho, etc., em restaurantes. Ficou lá uns anos, juntou um pé de meia. Um belo dia decidiu voltar para Portugal, porque o sonho dela ela não gostava de morar lá. O sonho dela era voltar para Portugal e conseguir viver, se estabelecer, né, na região dos pais dela. Voltou com o namorado e deu a notícia para os pais e para os familiares de que ia pedir demissão do emprego e ia montar um negócio próprio com o namorado, começar a produzir vinho. O português, em geral, é muito conservador, muito avesso ao risco, né? Começaram logo a criticar e a dizer que não, você tá maluca, volte lá para o seu emprego fixo lá em Paris, no seu hotel lá e tal. Não faça essa loucura não e tal. E ela falou, não, já tá a decisão tomada, eu vou pedir demissão, eu vou vir para cá e vamos produzir vinho. Ela fez isso. Chegando em Portugal, ela encontrou várias dificuldades. A primeira delas foi o terreno. Os avós não queriam arrendar as terras para ela. Aquele medo, né? Aquele receio. Mas com muita insistência ela conseguiu. Depois ela percebeu que as terras não eram suficientes. E aí foi ter que convencer os vizinhos dos avós a arrendar a terra deles também. O que também foi outro processo longo de convencimento, até que ela conseguiu. Começou a produzir o vinho dela. E foi exatamente esse vinho que eu comprei naquela ocasião, naquela mercearia lá em Miranda do Douro. Paguei 15 euros por uma garrafa de vinho biológico. O nome da marca dela é Menina d'Uva, porque a aldeia onde ela produz vinho se chama Uva, e as pessoas começaram a chamá-la de Menina d'Uva. Então a marca dela é Menina d'Uva, e hoje, apenas poucos anos depois, o vinho dela está em restaurantes sofisticados em Paris, no Porto e em Lisboa. E para quem conhece a margem de preço aqui em Portugal, 15 euros é realmente um vinho, né, é um valor muito alto, né, tendo em consideração os valores de vinhos aqui em Portugal. Então, na metade dessa história, quando a moça estava me contando essa história, na metade o meu cérebro já tinha tomado a decisão de comprar aquele vinho. E os outros foram esquecidos, deletados da minha mente. E, enfim, gostei muito do vinho e até hoje não sei se eu gostei pela história ou pela qualidade do vinho mesmo. Espetacular o storytelling, né? Deu até vontade de conhecer também esse vinho, hein? Exatamente. O que eu achei engraçado com uma comentário que você fez é que você falou que o rótulo te contou uma história. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em história, a gente pensa em história escrita, né? Mas fala um pouquinho disso. Então, o rótulo em si, ela não contou a história, mas o rótulo, no desenho do rótulo que te chamou a atenção, que te conta a história? Sim. O nome em si, Menina d'Uva, me despertou curiosidade, né?
E as histórias têm esse poder de despertar a curiosidade. Mas o desenho também do rótulo, isso me fez me aproximar da garrafa, pegar a garrafa e favoreceu para que a pessoa chegasse e contasse a história para mim. Mas sim, imagens contam histórias, né? Hoje em dia, Rosane, eu dou muita consultoria de marca pessoal, né, utilizando o storytelling para alavancar a marca pessoal das pessoas. E tem uma analogia que eu faço, que eu gosto muito, que é a analogia do iceberg. Né? E eu pergunto para as pessoas, se a sua marca pessoal fosse um iceberg, o que seria a ponta do iceberg, que fica acima da superfície, e o que seria a parte maior, que fica abaixo da superfície? E deixa as pessoas pensarem. E a resposta a essa pergunta é que a ponta do iceberg é o que é visível. Então, é o estilo da pessoa, as cores que ela utiliza, sabe? A maneira como ela corta o cabelo, como ela se comporta em público, é tudo mais visível. E a parte de baixo do iceberg, a parte maior, é o que eu chamo de reputação. É a história que as pessoas contam na cabeça delas sobre você, quando você não está presente. Então, eu contei isso aqui para me ajudar na tua resposta. O rótulo do vinho conta uma história sobre aquele vinho, que é a identidade visual daquela garrafa. E aquilo atrai pessoas. Se você colocar um vinho muito bom numa garrafa com um rótulo mal feito, com um design mal feito, provavelmente não vai atrair muita gente e, consequentemente, elas não vão conhecer aquele vinho. Né? Mesma coisa acontece com pessoas. Isso aí é espetacular, é uma coisa que eu sempre falei para a Rosane, né? Quando a gente troca ideias, conversa, ninguém vai para o McDonald's ou para qualquer outro estabelecimento por causa da caixa lá do Big Mac ou o que for. Mas se aquela caixa ela não for, ela não contar a história, ela não tiver uma boa apresentação, as pessoas não vão dar crédito. Então, muitas vezes a empresa, eu já conheci empresas grandes, mas que têm uma rede social péssima. Quando eu falo péssimo, de cards terríveis, com erros grotescos, tanto de escrita quanto de design. E às vezes a pessoa está do outro lado e fala assim, essa empresa é uma empresa pequena, ou que não tem tanto prestígio. Mas na verdade ela teve uma pequena falha na questão do rótulo, da apresentação. Né? A gente se apresenta o tempo todo. E é uma coisa que eu acredito muito. É você ter uma imagem, porque aquela imagem ela vai contar uma história, mesmo que subtendida, né? Isso é fundamental. E tem um detalhe também que eu lembrei agora. Eu lembro uma vez que eu dei uma consultoria para uma empresa na parte de experiência e de gestão, que um restaurante ele tinha um prato dele era um macarrão ao molho de tomate. Parecia um monte de minhoca, né, melado num caldo vermelho, um negócio horrível. Cheguei para ele e falei o seguinte: esse seu prato horrível, mais barato que você tem, vai ser o mais caro. Vai ter agora o Dia dos Namorados e a gente agora vai melhorar esse prato. Peguei aquele macarrão, deixei o macarrão normal, sem nada, joguei o molho só no meio do macarrão, ralei o parmesão, coloquei o manjericão, tiramos uma foto bem bacana, bem fixe, jogamos na rede social e trocamos o nome de macarrão ao molho de tomate para espaguete ao sugo de pomodoro. Promoção especial para o Dia dos Namorados. E ainda colocamos uma taça de vinho como também sugestão da casa. E ele vendeu bastante porque a gente mudou o rótulo e a gente contou uma história. Tipo, né, Dia dos Namorados, venha, usando gatilhos mentais, traga o seu amado, sua amada, participe desse momento especial, tal, aprecie. E o garçom chegava lá, olha, isso aqui eu vi especial, gran reserva, sugestão aqui do chefe, enfim, né? É uma coisa que eu acredito muito e acredito que as empresas podem ter mais sucesso, não só a empresa, mas também os profissionais, tecnologia, de qualquer outra área, ter sucesso se realmente contar suas histórias nos seus currículos, nas suas redes sociais e tudo mais. Rô, vamos lá, a gente chegou ao nosso tempo, passamos aí 10 minutos, mais alguma pergunta final? Puder aqui, eu ficava aqui até mais tarde, que é um assunto bem bacana. Só estou aqui pensando em todo o storytelling e tudo que, né? Conta só para finalizar aqui, sabe? Conta um pouquinho desse livro, do seu livro. Esse livro que o Alex mostrou.
Esse livro, eu escrevi ele durante 8 anos da minha vida, foi entre 2008 e 2016, onde eu estava viajando aí pelo mundo, e basicamente é um livro de histórias e reflexões de viagens, onde num dos capítulos eu convido outros 11 viajantes para compartilharem a história deles também. Eu não achei justo que o leitor tivesse apenas o meu ponto de vista sobre o ato de viajar com mais intencionalidade. Então, tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem Vietnã, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, Espanha, Portugal, França, basicamente uns 7 ou 8 países. E é um livro que tem me ajudado muito, né? Dizem que escritor não ganha dinheiro, né? O pessoal fala por aí. Realmente, vendendo livro precisa ser muito bom para ganhar dinheiro, mas esse livro tem me aberto muitas portas. Sou convidado para dar palestra, sou convidado para participar de projetos, faço amizades, pessoas se conectam comigo, tudo a partir desse livro que eu escrevi lá atrás. E o fato do Alex ter mencionado, ele ter mostrado aqui, já faz com que mais pessoas, né, saibam desse livro. Então, é uma ferramenta de contação de histórias pessoais, de histórias de conexão pessoal, poderosíssima. Um livro. Acho que toda pessoa deveria escrever um livro. Legal. A gente entrevistou, você falou que quem viaja não ganha dinheiro, mas nós entrevistamos na semana passada o Daniel Ribeiro, que é o fundador do Go Europa, goeuropa.com.br, e o Dani contou a história dele, né, que ele era de tecnologia, mas o sonho dele sempre foi viajar, ele gostava de viajar e ele tinha que arranjar uma maneira de ganhar dinheiro fazendo o que ele gostava. Aí ele abriu o Go Europa, e hoje o Daniel viaja pela Europa, contando as histórias das cidades, dos lugares, te ensinando a viajar melhor, viajar mais barato. Então, é bem legal. Se você não conhece o goeuropa.com.br, entra lá. E o Daniel, quando ele senta, de vez em quando a gente senta para ter um papo, você passa horas que ele começa a te contar todas as histórias que você possa imaginar, principalmente que ele também tem que aprender para contar as histórias, né? Então, ele lê muito. Então, é muito, muito interessante, né? Qualquer hora dessa, vamos promover um papo desse para ele contar umas histórias para você, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Com certeza, só chamar que eu estou à disposição. Legal, legal. Sávio, olha, foi um super prazer. Sou, assim, realmente gosto muito de conversar com você. Há muito tempo que eu queria ter essa conversa e vamos ver se eu começo a contar mais histórias por aí. Então, super obrigada mesmo. Foi um super privilégio tê-lo conosco. Isso daqui vai ficar gravado, daqui a pouco vai ser colocado no YouTube, em várias plataformas. A ideia aqui é que, né, a gente consiga fazer com que as pessoas contem mais suas histórias. E você, Alex? Eu queria agradecer o Sávio, né? Sempre um privilégio conversar com ele, né? É um grande amigo meu, também sou um grande admirador dele. Né? Eu preciso depois ver porque que o LinkedIn não tem mostrado as suas postagens, tá? O algoritmo do LinkedIn está muito maroto comigo. Mas fico agradecido também, agradecido às pessoas que participaram aqui, que fizeram pergunta, se conectaram conosco. Para quem não conhece o Sávio, segue ele, troca ideia com ele, experiência. E agradecer mesmo. Também, Rô, mais uma noite aí, né? Já, que horas são? 00h15, já aqui em Portugal, né? Para mim, a Rosângela sabe que estamos aqui em Portugal, algumas pessoas também que estão online aqui em Portugal. O Brasil é a diferença de 4 horas. E é isso. Fala, Sávio, só as Pessoal, últimas palavras. Obrigado a vocês, Alex, Rosane, pessoal que assistiu aí. Muito bacana bater esse papo com vocês. Muito bacana saber que tem mais pessoas interessadas no storytelling. E fiquem à vontade, quando quiserem bater outro papo, quando quiserem me contactar no LinkedIn, estou sempre por lá navegando no LinkedIn, batendo papo e contando histórias. E vai ser um prazer conhecer aí mais pessoas aí, mais programadores e mais essa galera de tecnologia aí, humanizando a tecnologia, se conectando com as pessoas certas, atraindo pessoas certas, ganhando os melhores salários, sendo promovidos por causa do storytelling dessas pessoas. Sucesso a todo mundo aí. Legal. Antes de terminar aqui, a Yara, que disse que ela leu Coragem de Ser Imperfeito,
Botou aí, ó. Se me permite indicar outro livro inspirador, Sem Medo da Rejeição. De quem é esse livro? Você conhece, Sávio? Eu não conheço esse. De quem é esse livro aí, Yara? Sem Medo da Rejeição. Depois eu vou perguntar aqui a Yara, e aí, ao responder eu passo para você. Então tá, pessoal, mais uma vez, super obrigada. Nos vemos aí na semana que vem. Terça-feira temos aí uma live para apoiar as pessoas que queiram dar um boost na carreira. Vamos falar sobre entrevistas. Uau, essa é uma parte importante, entrevistas. Tá bom? Sávio, mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço. Alex, muitíssimo obrigada, boa noite a todo mundo. Até a próxima. Até a Fecha aí, próxima, Alex. pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço.